Feliz sábado. Deus seja louvado por sua presença, por mais uma vez estarmos na casa de Deus para escutarmos o que Ele tem a nos falar através da palavra. Eu quero agradecer ao pastor Josué de Castro o convite, pastor Henrique, a oportunidade de compartilhar hoje a palavra de Deus. E para aproveitarmos bem o tempo, quero convidá-lo a ir direto à Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14. Nós vamos ler uma história conhecida e pedir a Deus que fale ao nosso coração através da palavra essa manhã. Continue falando, porque em tudo que já vivemos, já ouvimos a presença e a voz de Deus. Mas vamos ler o texto bíblico de Gênesis capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 17. Gênesis 14, a partir do verso 17. Antes de lermos, vamos mais uma vez fechar os olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de louvar o Teu nome e pedir, como acabamos de fazer, que o Teu Santo Espírito, que a Tua presença seja derramada sobre nós como uma chuva essa manhã. Santo Deus, nós estamos com a nossa Bíblia aberta e pedimos que seja um símbolo do nosso coração também aberto e disposto a ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa colocar ou retirar do nosso coração o que for da Tua vontade. Abre os nossos olhos espirituais, Santo Deus, e nos ajuda a perceber o Espírito Santo aqui, andando entre as cadeiras, procurando aquelas pessoas que realmente querem ouvir a Tua voz, acompanhando as pessoas que estão nos assistindo em casa, que o Teu Santo Espírito também fale ao coração delas. E que ao final dessa mensagem possamos ter a certeza, a segurança, de que ouvimos a voz de um homem, mas a palavra foi de Deus. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Gênesis 14, a partir do verso 17, diz assim: Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, dizendo: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro que não aceitarei nada do que te pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você nunca diga: eu enriqueci a Abrão. Essa é uma história conhecida da Bíblia, um momento muito especial na vida de Abrão, mas geralmente quando as pessoas ouvem um pregador ler esse texto, quase que instintivamente as pessoas já pensam assim: o sermão de hoje vai ser sobre que tema? Dízimo. Porque geralmente quando nós lemos a Bíblia de uma maneira superficial, nós infelizmente percebemos o que é mais superficial no texto bíblico. Se você lê esse texto bíblico e só enxerga dízimo, ou se você lê esse texto bíblico e automaticamente pensa que a mensagem será sobre dízimo, é porque você ainda não percebeu a profundidade dessa história e a profundidade do texto bíblico. Então, eu lhe garanto que o sermão hoje não vai ser sobre dízimo, por uma simples razão, porque essa história não é sobre dízimo. Contém dízimo, tem a palavra dízimo, mas não é o objetivo dessa história falar sobre dízimo. Para você conhecer o objetivo do texto bíblico, assim como qualquer texto bíblico, você tem que entender o contexto. Quando você entende o contexto, você vai entender o objetivo do que você está lendo. Deixa eu te explicar o contexto dessa história. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E um dia eles se separaram. Ló decidiu morar na cidade, onde era um lugar mais próspero. E nesse capítulo que você acabou de ler, 4 reis invadiram a cidade que Ló morava. Gente, 4 exércitos invadiram a cidade que Ló morava
e tomaram tudo, destruíram tudo. E uma pessoa que escapou veio até Abraão e disse assim: Abraão, tem uma notícia terrível para te dar. 4 exércitos invadiram a cidade, levaram todas as pessoas cativas, inclusive o seu sobrinho Ló. E não temos o que fazer. Naquele momento, Abraão tinha 2 decisões a tomar. A primeira, a mais lógica, era dizer que Deus o proteja. Quem mandou ficar longe de mim? O que é que eu vou fazer? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu, que não sou um guerreiro... Abraão, antes dessa história e após essa história, não era conhecido como alguém guerreiro, envolvido em batalhas. Abraão não tinha um exército. Como é que Abraão, que não tinha um exército, poderia libertar alguém que foi levado cativo por 4 exércitos? Então a lógica era Abraão dizer que Deus o proteja, vou orar por ele, mas não tem o que fazer. A outra possibilidade era Abraão dizer: ele é o meu sobrinho, eu tenho que fazer alguma coisa, eu necessito ajudá-lo de alguma maneira. E Abraão reuniu um pouco mais de 300 homens, foi até onde estavam o exército, os 4 exércitos reunidos, batalhou com eles, venceu a batalha, e esse texto que nós acabamos de ler é o retorno de Abraão depois de vencer a batalha. Gente, Abraão venceu 4 exércitos. Quando ele chega até o lugar onde os reis se encontravam, ele encontra o homem chamado Melquisedeque, que era rei e sacerdote. E Abraão vai entregar o dízimo para ele, porque essa era a função dele. E Melquisedeque diz assim: Abraão, espera um pouquinho. Antes de entregar qualquer coisa, você precisa entender alguns princípios. Esse é o objetivo dessa história. O objetivo dessa história não é falar sobre entrega. O objetivo dessa história é falar sobre a compreensão que alguém deve ter antes de entregar qualquer coisa a Deus. Porque entenda bem, fidelidade na Bíblia não é simplesmente entregar coisas, é compreender e amar porque entrega. Fidelidade na Bíblia não é guardar o sábado apenas, é compreender e amar porque vir à igreja, porque adorar a Deus nesse dia. Fidelidade na Bíblia não tem a ver com entregar dinheiro, tem a ver com compreender por que estou fazendo. Então o que nós vamos entender na mensagem dessa manhã é os princípios que Melquisedeque ensinou para Abraão e pode ensinar para mim e para você. Porque fidelidade não é uma entrega irracional. Fidelidade é uma entrega de amor ao compreender os princípios bíblicos de entrega e fidelidade. A primeira coisa que Melquisedeque ensinou para Abraão está no verso 19. Olha aí no verso 19. Abraão ouviu Melquisedeque dizendo assim: bendito seja o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Aqui está o primeiro princípio. Melquisedeque está dizendo assim: Abraão, antes de você te entregar, deixa eu te explicar. Tudo que você vai entregar, ovelhas, colheita, gado, tudo que você vai entregar está entre o céu e a terra. E tudo que está entre o céu e a terra já pertence a Deus, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de tudo. Então, entenda, você vai entregar para um Deus que não precisa. Você vai entregar para um Deus que não tem necessidade do que você vai entregar, porque Ele já é o dono de tudo. Você nunca vai ser fiel no padrão bíblico se você não entender que tudo que você entrega a Deus, você entrega para um Deus que não precisa, porque Ele já é dono de tudo. Essa é a primeira lição que Melquisedeque ensina para Abraão e quer ensinar para mim e para você. Um dia eu fui visitar um empresário da igreja, um homem extremamente comprometido com a causa de Deus, mas esse homem era tão comprometido com o seu tempo, com os seus recursos, com os seus dons, a vida dele girava em torno da causa de Deus. E eu fiquei tão impressionado com ele que eu disse assim: meu irmão, como é que começou na sua vida essa experiência de compromisso com a causa de Deus, de compreensão da fidelidade? Ele disse: pastor, deixa eu lhe explicar. Quando eu comecei minha empresa, eu chamei um advogado e um contador para fazer o documento legal da empresa. E eu disse para eles: olha, eu quero que no documento oficial da empresa, que vai para o banco, que vai para o cartório, eu quero que vocês coloquem o nome da empresa, o meu nome como dono da empresa, e no documento oficial eu quero que vocês coloquem o nome de Deus como sócio da empresa. Olha que coisa. Então eu quero que coloquem no documento oficial o meu nome, o nome da empresa, o meu nome como dono, e no nome, o nome de Deus precisa estar no documento. E o advogado disse a ele: olha, é lindo, mas impossível.
Porque um documento oficial precisa que o sócio tenha um sobrenome. Que sobrenome nós vamos dar para Deus? O sócio precisa ter um CPF. Que CPF vamos dar para Deus? Um sócio precisa ter um endereço. Que endereço vamos dar para Deus? Então é lindo, é bonito, mas não funciona. Você vai ter problema com esse documento. E ele disse que voltou para casa triste, meio aflito, e dizendo: Senhor, eu queria tanto colocar o teu nome como sócio no documento da minha empresa. E sabe quando o Espírito Santo se aproxima? Ele estava conversando com Deus, e o Espírito Santo como que se aproximou e disse assim: você não sabe a besteira que você ia fazer. Você estava querendo dar a Deus o direito de colocar o nome de Deus no documento da empresa. É tudo o contrário. Sou eu, Senhor Deus, dono de tudo, que estou dando a você o direito de colocar o seu nome no papel. Ele disse: pastor, tudo mudou. Eu queria dar a Deus o direito de colocar o nome de Deus no papel da minha empresa. Deus disse: não, não, não. Sou eu, o Senhor teu Deus, dono de tudo, que estou dando o direito de você colocar o seu nome na empresa. Você não precisa colocar o meu nome nesse papel, porque eu já sou o dono dela. Ele disse: pastor, tudo mudou. E tudo em nossa vida, amigos, tudo em nossa vida vai mudar a partir do momento que nós compreendemos que nós estamos entregando para um Deus que não precisa. A própria palavra dízimo traz isso em si. A palavra dízimo vem da palavra 10 em hebraico, está ligada à palavra 10. Na nossa cultura, número é número. Na cultura bíblica, número tem significados. Por exemplo, se eu pergunto para você o que significa o número 7, o que é que você vai dizer? Me ajudem. Perfeição. Na nossa cultura isso não faz sentido, mas na cultura bíblica faz sentido. Faz sentido na cultura bíblica dizer que 12 é a totalidade do povo de Deus, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos. Faz sentido na cultura bíblica dizer que 4 é a totalidade da terra, os 4 pontos da terra. E biblicamente 10 também tem um significado, significa o mínimo. Qual é o significado de 10? O mínimo. Você lembra que alguns capítulos depois, quando Abraão se encontra com Jesus e alguns anjos, e ele diz: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma. E Abraão começa a pedir, ele diz assim: Senhor, mas se na cidade existirem 50 justos, não. Se na cidade existirem 50 justos, eu não destruo. E 40, também não. E 30, também não. Quando é que Abraão para de pedir? Em 10. Por que ele não parou em 5? Por que não parou em 15? Porque na cabeça de um israelita, se não tem 10, não tem nada, porque 10 é o mínimo. Um dia, Daniel pede para comer comida saudável. Quantos dias Daniel pede para comer comida saudável? 10. Por que não um mês? Por que não uma semana? Porque na cabeça de um judeu, 10 é o mínimo. Eu só preciso do mínimo de dias para provar que comida saudável tem o seu poder. Quando Abraão manda buscar uma esposa para o filho dele, ele encontra lá a esposa para Isaac, e quando a encontra, ele diz assim: eu vou embora, já preciso voltar para ela casar com meu senhor. Aí o irmão dela, Labão, disse: você não pode ir tão rápido, você tem que ficar aqui pelo menos 10 dias. Por que ele só pediu 10 dias? Ele estava dizendo o mínimo. Quando Deus queria mostrar o poder dele diante dos deuses do Egito, quantas pragas ele enviou? Por que não 15 pragas? Por que não 8 pragas? Porque Deus estava dizendo: eu só preciso mandar o mínimo do meu poder para que o Egito conheça quão poderoso é Deus. Então, quando um israelita ouviu Deus dizer: me devolve 10% do que você ganha, automaticamente eles entenderam: Deus está pedindo o mínimo, para que eu não esqueça a quem pertence quanto? Tudo. Então, qualquer coisa que você entregue, você tem que entregar na perspectiva de que o que você está entregando é o mínimo, para que você não esqueça a quem pertence tudo. A quem pertence tudo. A quem pertence tudo. Você já chegou a essa conclusão? E você pergunta assim: pastor, mas se a Deus já pertence tudo, por que eu preciso entregar? Entenda bem, há coisas na vida cristã que você entrega não porque Deus necessita, mas porque você necessita. Por exemplo, a oração. Nós dizemos que oramos para um Deus onisciente. Quando uma pessoa diz que ora para um Deus onisciente, ela está dizendo, na verdade, que ora para um Deus que já sabe de quanto? Tudo. Você está dirigindo,
tranquilo da vida, uma pessoa passa na tua frente, quase bate em você, lhe corta assim, e você é cristão, você é cristã, mas não é de ferro. Aí você perde a paciência e xinga dentro do carro. E aí quando é à noite você vai orar, Senhor, eu estava meio-dia, o Senhor viu que eu estava tranquilo, Senhor, eu não queria problema. Mas a pessoa me cortou, passou na minha frente, e eu perdi a paciência, eu xinguei. Por que você vai contar isso para Deus à noite, se Ele estava meio-dia e ouviu você xingar? É porque você ora porque Deus necessita, ou você necessita? Eu necessito orar. Quando Deus pede que você cuide do seu corpo, que você viva de acordo com os princípios bíblicos de saúde, não é porque Deus vai emagrecer ou engordar, ter ou não ter diabetes, é você que precisa. Quando Deus pede que você guarde o sábado, que venha à casa dele, não é porque Deus acordou desanimado e disse, olha como eu queria, estou tão sozinho, minha casa está vazia, eu queria que eles viessem porque eu preciso, sou eu quem preciso. Há um texto no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 273, que Ellen White diz assim, vi que o sistema de dízimos e ofertas foi desenvolvido por Deus para manifestar o estado do coração e desenvolver o caráter. Vi que o sistema de dízimos e ofertas foi desenvolvido por Deus, criado por Deus, para desenvolver o caráter e manifestar o estado do coração. Então, quando você entrega, não é porque Deus necessita, é porque, ao entregar, Deus está tendo a oportunidade de arrancar o egoísmo do meu coração, que foi plantado pelo pecado, e no lugar colocar amor. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre fidelidade é, eu vou entregar para um Deus que não precisa, sou eu quem preciso entregar. Não vai fazer bem para a saúde de Deus cuidar do corpo, vai fazer bem para mim. Não vai fazer bem para a família de Deus que eu guarde o sábado, vai fazer bem para o meu casamento, vai fazer bem para a minha família. Então o primeiro princípio que Abraão ensinou para Melquisedeque, você vai entregar para um Deus que não precisa, porque Ele já é dono de tudo. E quando você entrega uma parte, é apenas para não esquecer a quem pertence tudo. Então entende bem. Amigos, não há um versículo na Bíblia que diga que Deus só quer o sábado. Não há um versículo na Bíblia que diga que em uma semana de 7 dias, Deus só quer o sábado. Esse versículo não existe na Bíblia. Quando eu era criança, cantava uma música assim no departamento infantil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós, e o 7º é para Cristo. Em essência, essa música está errada. Eu não posso acreditar que o domingo é meu, a segunda eu faço o que eu quero, na terça eu leio a Bíblia se eu quiser, na quarta eu faço o que eu quero, quinta e sexta, e no sábado pronto. Estou no sábado pela manhã na igreja dizendo, está aqui, Senhor, o sábado que o Senhor quer. É por isso que Malaquias e Isaías têm versículos que Deus diz assim, eu não suporto mais os sábados que vocês guardam. Não é que Deus não queira mais o sábado, é porque Deus não quer pessoas no sábado que passaram a semana longe dEle. A Deus pertence tudo, e o que você entrega é só para não esquecer a quem pertence tudo. Então Deus quer o domingo, Deus quer a segunda, Deus quer a terça, Deus quer a quarta, Deus quer a quinta, Deus quer a sexta. E o sábado é para celebrar a presença de um Deus que você aprendeu a passar a semana com Ele. Um dia eu procurei um pastor experiente, um homem de Deus que eu admirava muito. E no meu último distrito pastoral, eu disse, pastor, eu estou preocupado com a minha igreja, o culto de quarta-feira, o culto de oração está vazio. E eu me preocupo muito com a igreja vazia no culto de quarta-feira. Eu disse assim, Josanã, eu também me preocupo com o culto de quarta-feira vazio, mas sabe o que mais me preocupa? Não é a igreja vazia na quarta, o que mais me preocupa é a igreja cheia no sábado, mas de pessoas que passaram a semana longe de Deus. Isso é o que mais me preocupa. E eu tive que concordar com ele. O que mais deveria nos preocupar é estar no sábado dizendo, Senhor, aqui estão as 4 horas que o Senhor pediu. Enquanto Deus diz assim, meu filho, você não entendeu nada. Eu não queria 4 horas no sábado pela manhã. Eu queria você ao longo da semana. E o sábado é para celebrar apenas uma semana que passamos juntos. Eu conheci um senhor que tem mais de 70 lojas de imóveis espalhadas por um estado do Brasil. E ele entendeu que Deus tem mais horas sagradas na semana do que o sábado pela manhã. Você já entendeu isso? Você já entendeu que Deus tem mais horas sagradas na tua semana do que o sábado pela manhã?
Você já entendeu que o culto familiar deveria ser tão sagrado para você quanto a hora que você passa na igreja no sábado pela manhã? Você já entendeu que a tua devoção pessoal, o teu momento de devoção pessoal, deveria ser tão sagrado quanto você tenta fazer o sábado? Esse homem entendeu. E todas as lojas dele já fecham no sábado. Ele decidiu que agora todas as lojas só poderiam abrir as portas depois de um culto. Então, os funcionários não chegam mais cedo, eles chegam na hora do expediente, mas antes de abrir a loja para o público, eles fazem um culto. É lindo entrar na loja, ver uma mesa com bíblias, com hinários, com meditação matinal, e antes de abrir a loja para as pessoas, os funcionários fazem um culto. Muitos já entregaram a vida a Jesus através desse culto. E um dia, ele estava viajando com a esposa de uma cidade para outra, visitar uma loja, e ele percebeu que entre essa cidade e a outra que ele iria passar em uma das lojas exatamente na hora do culto, em uma cidade que tinha a loja dele, exatamente na hora do culto. Ele falou para a esposa: olha, nós vamos passar nessa cidade exatamente na hora do culto, eles nem estão nos esperando, mas vamos lá, vamos fazer o culto com eles. Eles entraram na cidade, foram para a loja, e quando chegaram lá, a loja já estava aberta, tinha gente comprando. Ele chamou o gerente e perguntou assim: olha, vocês chegaram mais cedo hoje, fizeram um culto antes? Ele disse: não, é que a pessoa que traz a chave da loja chegou atrasada e não podemos fazer o culto hoje, não conseguimos fazer o culto hoje. Ele disse: então fecha a porta da loja, atende quem está aqui e faz o culto. E nunca mais abra nenhuma das minhas lojas sem que o verdadeiro dono seja adorado. Eles fecharam a loja, atenderam as pessoas que estavam, fizeram o culto para voltar a abrir. Isso não é coisa de guardador de sábado. Isso é coisa de quem entendeu que Deus tem mais horas sagradas do que o sábado pela manhã. Você já entendeu isso? Você já entendeu que tudo pertence a Deus e que Ele quer tudo? E que o que você entrega é apenas para que você não esqueça que a Ele pertence tudo? Você entrega dízimos e ofertas e diz: Santo Deus, eu entreguei apenas uma parte, mas o que eu trouxe para casa ainda te pertence. O que é que eu faço? Como é que eu gasto? Em que invisto? E Deus vai se aproximar de você e vai dizer: meu filho, eu queria que você fosse a um supermercado e comprasse 2 cestas básicas e colocasse na mala do carro, porque eu vou enviar alguém com necessidade para você. Mas eu já entreguei dízimo. Eu sei que você já entregou, mas tudo que está em tuas mãos ainda me pertence, e eu vou te avisar quando eu precisar. E Deus vai te avisar, e Deus vai mandar pessoas ao teu caminho, e Deus vai colocar situações em sua vida que você vai entender: Santo Deus, ao Senhor pertence tudo. Segunda lição que Melquisedeque ensinou para Abraão, verso 20, olha o que diz o verso 20. Bendito seja o Senhor, que entregou os inimigos nas tuas mãos. Aqui tem outro princípio. Imagina Melquisedeque chegando perto de Abraão, Abraão levando o dízimo de tudo, e Melquisedeque dizendo: espera aí, Abraão, espera aí. Eu vou te explicar por que você está entregando o dízimo. Você só pode entregar dízimo porque você está vivo, porque morto não precisa entregar dízimo. E você só está vivo porque Deus entregou os inimigos nas tuas mãos, porque era improvável, impossível que você ganhasse essa guerra. Então deixa eu te explicar por que você está entregando. Você está entregando porque Deus está na tua história, porque Deus te protegeu, porque Deus te guiou, Deus te dirigiu. Fidelidade, amigos, é a compreensão de que eu estou entregando porque Deus já me abençoou. Fidelidade é o ato de olhar para trás e dizer: bendito seja Deus que entregou os inimigos nas minhas mãos. Há uns 5 meses eu fiz uma cirurgia e passei por uma anestesia geral. E eu poderia ter morrido naquele dia. Eu não seria a primeira pessoa a morrer numa cirurgia, numa anestesia geral, mas eu não morri, eu estou vivinho. Está vendo? Sabe o que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu não estou pregando. Eu estou adorando meu Deus com os meus dons, porque Deus entregou os inimigos nas minhas mãos. Porque ninguém passa por uma cirurgia porque é forte. Ninguém passa por uma cirurgia porque é capaz. Eu só passei pela cirurgia vivo porque Deus estava na minha história e entregou os inimigos nas minhas mãos. E eu estou hoje louvando o meu Deus através dos meus dons. Você sabe por que Deus pede que você guarde o 7º dia? Vou te explicar. Porque Ele te dá o primeiro dia com vida, o segundo dia da semana com saúde,
o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, aí você vem no sétimo dia dizendo, louvado seja o Senhor, porque entregou o inimigo nas minhas mãos, e eu cheguei no sétimo dia, porque Deus esteve na minha semana. Ninguém chega no sábado sozinho, você só chegou no sétimo dia, porque Deus entregou os inimigos nas tuas mãos, essa última semana. Quando uma pessoa que conhece os princípios bíblicos, e mesmo assim decide não guardar o sábado, o que ela está dizendo de verdade é, eu não precisei do Senhor no primeiro dia, eu não precisei do Senhor no segundo dia, nem no terceiro, nem no quarto, eu cheguei no sétimo dia sozinho, e ninguém chega no sétimo dia sozinho. Todo sábado é o momento de você olhar para trás, para a tua semana e dizer, louvado seja o Senhor, porque entregou os inimigos nas minhas mãos essa última semana. Você sabe por que você devolve dízimos e ofertas no final do mês? Porque você diz, Santo Deus, a primeira semana o Senhor me deu capacidade de trabalhar, a segunda semana o Senhor me deu sabedoria, a quarta semana o Senhor me deu força, e eu chego aqui no final do mês reconhecendo que o Senhor entregou os inimigos nas minhas mãos e me deu vitória. Por isso eu cheguei no final do mês, porque você só chega no final do mês porque tem um Deus na tua história. Há uma teologia chamada teologia da prosperidade, que diz assim, entregue para Deus agora e olhe para frente, porque agora Deus tem uma dívida com você. Isso não é bíblico. O que a Bíblia diz é, entregue a Deus agora e olhe para trás, porque Deus já te deu. Deus já te abençoou, Deus já entregou os inimigos em tuas mãos. Eu tenho 2 filhos, e eu estou tentando ensinar isso para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos aprendam a guardar o sábado. Eu quero que os meus filhos aprendam a celebrar o sábado, depois de uma semana andando na presença de Deus. Eu não quero que meus filhos aprendam a devolver dízimos e ofertas. Eu quero ensinar os meus filhos a ensinar a celebrar um Deus que tem sido bondoso, cuidadoso, e que quando eles entregam, é apenas reconhecendo que há um Deus na história deles. Isso é mais do que devolver dízimo. Isso é mais do que guardar sábado. Para ajudar os meus filhos a compreender isso, eu dou para eles 3 cofres. Eu dou para eles todo mês uma mesada, e eles têm que tirar o dízimo, a oferta, e colocar e ter um cofre de poupança. Nunca entregue dinheiro para o seu filho só pelo dízimo e oferta. Ensine os seus filhos a entender dinheiro, a usar dinheiro, a economizar. O governo não ensina, muitas vezes as escolas não ensinam, os pais têm que ensinar isso. E para forçar os meus filhos a economizar, eu não dou presente para eles, olha que pai cruel eu sou. Eu não dou presente para eles no dia das crianças. Eles compram o presente com o dinheiro que conseguiram economizar. Se não economizou nada, não tem problema, só não tem presente. E o meu filho, ele estava com uma loucura de comprar um presente de R$250 no dia das crianças, há alguns anos atrás. E ele tinha 200 no cofrinho de poupança, e ele queria 250, e só falava em 250, eu quero 250 porque eu quero comprar isso. E minha irmã foi nos visitar, ao final da semana ela deixou um envelope para ele, com R$50 dentro. Gente, quando ele somou os 200 que já tinha no cofrinho da economia, com os 50 que ganhou, começou a pular dentro de casa. Eu tenho 250, eu tenho 250. Daqui a pouco parou e começou a chorar. E eu perguntei, mas o que foi que aconteceu? Estava feliz da vida porque tinha 250, por que está chorando agora? Eu vou ter que tirar o dízimo e a oferta dos 50, vai descompletar o dinheiro. Ele calculou que tinha 250 até ter que tirar o dízimo e a oferta dos 50 que havia ganhado. E eu disse assim, não está feliz não? Estou não, papai. Não quer devolver? Não, papai, não quero. Ele disse, fica tranquilo. Eu vou te ensinar o que é que a gente tem que fazer quando não quer ser fiel a Deus. Ele arregalou o olho para mim sem acreditar. Fica tranquilo, é fácil. Nós vamos no quarto, vamos ajoelhar, e eu vou te ensinar o que é que você tem que orar quando você não quer ser fiel a Deus. E ele me acompanhou meio sem acreditar, e nós ajoelhamos, e eu disse assim, olha, o que eu falar, você repete, tá bom? Você vai dizer assim, Deus, eu não estou feliz, eu não queria sentir isso, eu tinha 250, mas se eu tirar o dízimo e a oferta, não vou ter mais. Então, Deus, por favor, eu te peço, eu nunca mais quero sentir isso. Aí eu disse, olha, presta atenção, o que eu estou falando, você vai falar para Deus. Senhor, para eu nunca mais sentir isso, eu te peço, por favor, que nunca mais meu pai me dê dinheiro, que nunca mais minha tia me dê dinheiro, que nunca mais minha mãe me dê dinheiro. Ele disse, não, papai, assim eu não quero não. Eu disse, mas assim, está fácil? Se você ganha 0, você não precisa devolver nada, porque onde não há bênção, não há reconhecimento. Ele disse, não, assim eu não quero não, eu vou entregar.
E eu fiquei pensando que alguns de nós temos que dizer: Senhor, por favor, eu não gosto de ser fiel. Por favor, eu te peço, me ajuda a ficar desempregado. Você entende? Mas se a bênção, reconheça que não é sorte, que não é acaso, que é um Deus que está na tua história entregando os inimigos nas tuas mãos. Há um tipo de ser humano que não precisa guardar sábado, esse está livre de guardar o sábado. Sabe quem são? Os que estão no cemitério, porque o tempo para eles acabou. Mas se você está vivo, celebre a cada semana um Deus que entregou os inimigos nas tuas mãos e te deu vitória. Então a segunda lição que Melquisedeque ensinou para Abraão e quer nos ensinar é: reconheça que Deus entregou os inimigos nas tuas mãos e que você não tem o que tem e não é o que é por acaso. É um Deus que está guardando, dirigindo e protegendo você. Última lição e terminamos com ela. Havia uma lei na época de Abraão que dizia que quem ganhasse a guerra ganhava tudo. Alguns conhecem como Código de Hammurabi. E esse código dizia, entre outras coisas, quem ganha a guerra ganha tudo. Quem ganhou a guerra? Abraão. Então ele era dono de quanto? Tudo. Tanto do exército vitorioso quanto do inimigo. Aí o rei de Sodoma, que conhecia essa lei, disse assim: Abraão, eu conheço a lei, eu sei como é, eu sei que você deve levar tudo, mas eu te peço, por favor, não leva tudo, leva só uma parte. Aí a Bíblia diz, você leu, que Abraão levantou a mão para o céu e disse assim: levanto minha mão diante do Senhor, que eu não quero nem um cordão e nem uma correia de sandália do que é teu, porque eu não quero nunca que você diga que você enriqueceu Abraão. Gente, se Abraão leva tudo, não era crime, porque a lei dizia que ele poderia levar tudo. Você sabe por que Abraão não quis? Porque ele entendeu rapidamente uma lição que precisamos entender, chamada dependência. A coisa mais difícil a entender no processo de santificação é dependência. Essa é a coisa que nós temos mais dificuldade de aprender. Você sabe por que uma família sai de casa sem fazer o culto familiar? Porque não aprendeu dependência. Alguém que aprende a depender de Deus nunca vai sair de casa sem orar. Nunca. Abraão entendeu: eu não quero que ninguém diga que o que eu tenho depende da riqueza do rei de Sodoma. Eu quero que todas as pessoas que olhem para mim digam: tudo que Abraão tem depende do Deus dele. Eu não quero nada em minhas mãos que não seja fruto da ação de Deus na minha vida. Eu poderia até ter mais dinheiro se eu não fosse fiel a Deus, mas eu não quero nada na minha conta que diga: ele tem muito porque é infiel a Deus. Eu quero que tudo que eu tenha diga: o que ele tem é porque ele depende do Deus dele. Eu poderia até ganhar mais se eu estivesse hoje trabalhando no dia de sábado, mas eu não quero ter nada que seja fruto da independência de Deus. Tudo que eu tenho, eu quero que seja a prova viva de que eu dependo de Deus e não do meu trabalho. Por isso eu venho no sábado adorar a Deus. Levanto minhas mãos aos céus para dizer: tudo que eu tenho e tudo que eu sou é resultado do meu Deus, e não do meu esforço, e não do meu trabalho, e não da minha sabedoria ou capacidade. Deus usa tudo isso, mas é o meu Deus na minha história. Me permitam terminar com a última história. Eu estava fazendo uma caravana de pregações no Maranhão. E na primeira noite, cada dia eu iria pregar em um auditório. No primeiro auditório que eu preguei, ao final, uma jovem me procurou e disse: pastor, por favor, me ajuda. E ela começou a chorar. Ela disse: eu faço psicologia em nossa universidade na Bahia. E eu sou a primeira pessoa da família a fazer faculdade. Minha família não tem condições de me ajudar. Eu comportei, vendi, consegui alguma coisa, mas eu ainda preciso de R$2.000 para fechar a matrícula daqui a 2 dias. Pastor, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho a quem pedir mais, o senhor não me conhece, mas por favor, pastor, me socorre. E eu disse: olha, eu não tenho o dinheiro completo, mas eu vou dar um jeito. Vamos orar, anotei o número dela, orei com ela. Eu disse: em 2 dias eu te chamo, algum jeito Deus vai mandar a solução. Fui pregar no outro dia, em outra igreja, e um irmão se aproximou de mim no final com um envelope. Estava gordinho assim o envelope. E aí ele disse: pastor, Deus me avisou para lhe entregar esse envelope. Eu disse: irmão, o que tem nesse envelope? Ele disse: dinheiro. Eu disse: irmão, mas um pastor adventista não recebe dinheiro na porta da igreja?
Ele disse, pastor, eu sei, mas alguma coisa me disse para te entregar esse dinheiro. E eu disse, irmão, quanto tem nesse envelope? Ele falou, R$2.000. E eu disse, irmão, deixa eu lhe contar o que aconteceu ontem. Contei a história para ele, o senhor me permite ligar para ela, para a gente se encontrar e ela pegar esse dinheiro? Ele disse, claro, pastor, agora eu entendi. E aí eu conheci esse irmão muito querido, irmão Alves. E ele entregou o dinheiro para ela, ela conseguiu, já concluiu a faculdade. E aí eu conheci esse homem e nos tornamos muito amigos. Ele sempre ligava para mim, nós orávamos juntos, o senhor já idoso, e fizemos uma amizade muito bonita, sempre conversávamos, sempre orávamos um pelo outro. E um dia ele me ligou e disse, pastor, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Eu estou com uma doença, os médicos dizem que é muito séria, e às vezes no sábado ele não tinha forças para ir para a igreja e me ligava. Quando eu estava saindo para a igreja, ele me ligava e dizia assim, pastor, hoje eu não tenho força para ir para a igreja, mas acabei de assistir um sermão seu aqui na internet, e a gente conversava sobre o sermão, orávamos juntos, e quase todo sábado ele me ligava, ou eu ligava cedinho, e falávamos sobre Deus e orávamos juntos. E um dia, há uns 4 meses atrás, a esposa me ligou, e eu pensava no sábado pela manhã, eu pensava que era por um sermão que ele estava ouvindo, e ela disse, pastor, hoje não é pelo sermão, ele está na UTI. 30 minutos depois dessa ligação, ele dormiu no Senhor. E eu liguei para a esposa depois, e conversamos, choramos juntos, e ela me disse, pastor, o senhor poderia fazer um culto pelo Zoom com os meus filhos? Eles têm 5 filhos já adultos. Eu disse, claro. E durante a semana, após o funeral, ela reuniu os filhos, fiz um culto com eles e contei a história desse envelope, dos R$2.000, que os filhos não sabiam, eles choraram. E ela disse, pastor, eu posso falar os últimos dias do seu amigo, o que aconteceu? Eu disse, por favor. E ela disse, olha, nós já conversávamos, pastor, abertamente da morte. Ele sabia que estava próximo, e um dia eu perguntei para ele assim, querido, o que é que você quer que eu coloque na lápide, no cemitério? Você quer que eu coloque o seu nome, que você é empresário? Ele tinha fazendas de gado, de criação de peixes, tambaqui. Você quer que eu coloque que você era fazendeiro ou empresário? Eu disse, não. Na minha lápide eu quero que coloque o meu nome e que coloque que eu sou diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí ela perguntou, mas ninguém sabe o que é diácono. Ele falou, por isso. Porque quando alguém perguntar, o que é esse negócio aqui de diácono? É a oportunidade para vocês dizerem quem eu sou e a quem eu sirvo. E tem mais. Ele falou, eu tenho aquele terno, ele tinha um terno que ele só usava exclusivamente para vir para a igreja ser diácono. Ele não usava para casamento, ele não usava para nada mais. Aquele terno era só para ser diácono. Ele disse assim, eu quero ir para o cemitério enterrado com o meu terno de diácono. Porque quando Jesus voltar e me ressuscitar, eu vou dizer, Jesus, se tiver diácono no céu, já estou vestido. Já estou pronto. E o meu amigo descansou no Senhor há alguns meses, mas ele descansou com um princípio de vida. Eu não quero que as pessoas me conheçam pelo que eu tenho, eu não quero que as pessoas me conheçam pelo que eu possuo, pelo que eu sou, eu quero que as pessoas me conheçam por quem eu sirvo, a quem eu dedico o melhor da minha vida. E eu quero convidá-lo essa manhã a tomar a mesma decisão e dizer, Santo Deus, me ajuda a compreender que o teu desejo não é simplesmente que eu esteja na igreja no sábado pela manhã, o teu desejo é que eu passe a semana ao teu lado, e que o sábado seja um dia de celebração de um Deus que eu conheci durante a semana. Que o teu desejo não é simplesmente que eu entregue um valor a cada mês. O teu desejo é que eu compreenda que tudo que tenho e que tudo que eu sou pertence a Deus. E que quando Deus precisar sussurrar e dizer, meu filho, eu preciso que você entregue mais, que você se dedique mais, eu quero estar pronto para isso. Tudo que tenho e tudo que eu sou pertence a Ti. E eu quero tomar a decisão hoje, ou reafirmar a minha decisão, não simplesmente de entregar sábado e dízimos, mas de aprender a adorar a Deus. Quantos querem pedir a Deus isso essa manhã? Você sabe que a coisa mais perigosa do mundo é levantar a mão no apelo? Ananias e Safira morreram porque levantaram a mão no apelo de Pedro. E não cumpriram o que disseram no apelo. Quando você levantou a mão, sabe o que você está dizendo? Senhor, eu entendi o que esse homem falou, então amanhã eu vou começar o dia fazendo culto familiar, faz tempo que eu não faço. Eu vou assistir um pouco menos de internet, porque eu quero passar mais tempo orando e lendo a Bíblia. O que você levantou a mão agora precisa se transformar em prática. Então eu vou fazer o apelo de novo. Quantos querem dizer, Santo Deus, é isso realmente, eu entendi, é isso que eu quero.
Eu não quero simplesmente o sábado pela manhã, eu quero te adorar e andar contigo. Quantos querem dizer isso a Deus? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o Teu Santo Espírito complete. Mas eu te peço que cada pessoa essa manhã saia daqui com a certeza e a segurança de que a palavra de Deus falou com ela. Não era para 400 pessoas, era com ela. E o Senhor disse: meu filho, eu estou feliz de você estar na minha casa hoje, mas eu senti sua falta na segunda. Eu não pude falar com você na terça, você não me permitiu falar o teu coração na quinta. Então que bom que você está aqui no sábado. Mas que tal se nós aprendermos a caminhar durante a semana juntos? Estou feliz que você entregou o dízimo hoje, mas segunda-feira eu vou te pedir uma cesta básica, e talvez você não me ouça, porque você ainda não entendeu a quem pertence tudo. Ajuda-nos, Santo Deus, a aprender a te adorar, e que a nossa fidelidade seja o resultado da compreensão de quem é o nosso Deus, e do nosso desejo de entregar tudo o que temos e tudo o que somos a esse Deus maravilhoso. Que o nosso levantar a mão se traduza em prática ainda hoje, pela hora que vamos dormir, pelo que vamos comer, pelo que vamos acessar, pelo que vamos ouvir, e que tudo o que temos e somos, possamos dar prova e testemunho de que é completamente de Deus, e exclusivamente de Deus. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.